Olá, vamos dar início a mais uma disciplina do curso técnico de enfermagem na Escola CETEAC. Vamos iniciar hoje com a disciplina de clínica médica, entendendo qual é a fisiologia das doenças e quais são as atribuições da enfermagem, para que nós possamos restabelecer aí o nosso paciente de uma maneira mais assertiva, desempenhando uma sistematização da assistência. Então, nessa disciplina, nós vamos entender um pouquinho de como a patologia se instala no organismo e quais são as intervenções de enfermagem para que o organismo possa se restabelecer frente a esse agravo, tá bem? Deixei aqui para vocês disponível o nosso cronograma, tá? Então, a disciplina começa hoje, no dia 28/5, com aula online na plataforma. Vou estar abordando com vocês os principais conceitos da clínica médica, e apresentar o cronograma e tentar passar o conceito de saúde e doença. No dia 31/5, na segunda-feira, nós teremos aula online com as principais doenças do sistema circulatório. Na terça-feira, dia 1/6, aula online com as principais patologias do sistema hematopoético. No dia 2/6, aula online com as principais doenças do sistema respiratório. No dia 3/6, principais afecções do sistema digestório. No dia 4/6, terá uma atividade que vocês terão que executar na sexta-feira e me entregar na segunda-feira, dia 7/6, via WhatsApp. Gostaria de solicitar que não me encaminhem no final de semana, que aguardem o prazo determinado, tá bem? Aula 7/6, no dia 7/6 vai ter aula na plataforma com as principais afecções do sistema endócrino. No dia 8/6, aula online na plataforma com as principais afecções do sistema esquelético e do sistema tegumentar. No dia 9/6, aula online com o cuidado do corpo pós-morte. Nós já tivemos uma aula sobre isso lá na disciplina de ações básicas, porém é importante revisar aqui na disciplina de clínica médica. No dia 10/6, aula online, com os principais termos técnicos aí já para complementar aquela cadernetinha que vocês já vêm produzindo aí desde a disciplina de farmacologia. No dia 11/6, vou estar encaminhando a segunda atividade, tá? Então, são 7 pontos de prova, 3 pontos de atividade. Toda sexta-feira será destinado para que vocês realizem essa atividade e me encaminhem na segunda-feira seguinte. No dia 14/6, entrega da atividade, tá? E eu vou encaminhar para vocês a avaliação. O dia 15 é um feriado, então vocês vão ter aí 2 dias para fazer a prova. Vão estar retornando a prova apenas no dia 16/6, ok? E no dia 16/6, assim que eu terminar de lançar as notas, eu vou informar quem está na recuperação e quem, por algum motivo, não teve condições de realizar a prova, tem que entrar com requerimento lá na escola solicitando a segunda chamada. O último prazo é até o dia 16, ok? Quem ultrapassar o prazo, automaticamente estará reprovado na disciplina. Então, vamos lá, iniciando aqui o processo dessa disciplina, Primeiro, a gente tem que voltar um pouquinho lá no conceito da Organização Mundial de Saúde, em que fala do processo de saúde e do processo de doença, Então, o processo da saúde e doença, ele é muito complexo. Ele configura ali um processo que ele é dinâmico, Nem sempre você está completamente saudável, porém você não está completamente doente. E o conceito de saúde, ele envolve várias questões, envolve fatores biológicos, envolve fatores psicológicos, envolve fatores socioculturais, envolve fatores econômicos, envolve fatores ambientais, envolve políticas públicas de saúde e pode identificar como uma complexa inter-relação, Quando a gente trata ali de saúde, quando a gente trata da doença de uma pessoa, ou até mesmo da doença de um grupo social ou da sociedade como um todo, como, por exemplo, agora essa situação que a gente está vivendo, de uma pandemia, que é uma doença a nível mundial. Então, é uma doença de uma sociedade, uma coletividade inteira.
Então, vamos lá, nos fatores biológicos, né? Nós temos as manifestações físicas de um processo de saúde ou de um processo de doença. A nível psicológico, nós já temos aí as patologias que são, né, diagnosticadas através das alterações emocionais, como sendo ansiedade, depressão, síndrome do pânico, gastrite nervosa, úlcera nervosa, psoríase. Então, a ciência ela já reconhece que nós temos doenças que se iniciam a nível psicológico e emocional que se manifestam no físico, né? Tratando apenas, fazendo uma abordagem ali apenas dos sintomas, né, que são ali a causa secundária da patologia, e não na causa. Pensando nisso, o SUS, desde 2007, ele aprovou uma portaria, e essa portaria trabalha com as práticas integrativas complementares. Em 2007, haviam apenas 5 práticas integrativas, em 2017 subiu para 17 e em 2019 o SUS atualizou esse manual mais uma vez, essa portaria, elevando para 29 práticas complementares integrativas, né, que fazem ali parte de um protocolo de uma abordagem científica que a gente já conhece do processo de saúde e doença, né, aquele tratamento convencional da medicina, e fazendo uma abordagem ali complementar a esse tratamento, pegando as questões emocionais e psicológicas. Dentre essas 29, nós podemos citar as mais conhecidas, por exemplo, acupuntura, yoga, musicoterapia, reiki, cromoterapia, auriculoterapia, massagem, meditação, e por aí vai. São 29 ao todo. E todas elas embasadas num quesito de que toda a doença física desenvolveu-se primeiro no quesito psicológico e emocional. Por isso que hoje na medicina nós podemos aí estar fazendo uma abordagem interdisciplinar e complementando esse tratamento que pode ser farmacológico, né, medicamentoso, com uma abordagem psicológica e uma abordagem também complementar. Aí são as práticas integrativas complementares. No aspecto sociocultural, né, a gente já falou lá em higiene e profilaxia, quando nós trabalhamos a questão do saneamento básico, promovendo ali saúde, né? Quando a sociedade ela tem acesso à água tratada, asfalto, posto de saúde e tudo ali está funcionando a contento, essa sociedade ela tem mais saúde, né? Quando ela tem acesso ali à rede de esgoto, questões econômicas, quanto maior o poder aquisitivo, mais próximo essa pessoa está de insumos que favorecem ali a elevação das suas taxas físicas para que ela consiga se manter saudável, como por exemplo uma alimentação rica em frutas, verduras, carnes, derivados de leite, né? E leguminosas, vitaminas, tudo isso faz com que esse indivíduo, o seu organismo, se estabeleça mais rápido. Questões ambientais, né? Devemos aí cuidar das florestas, devemos cuidar do despejo do lixo, nós devemos cuidar do consumo, né, de plástico e tudo mais. Cuidando do ambiente, consequentemente, teremos mais saúde. Em relação às políticas públicas, né? Tudo que a gente observa hoje relacionado à saúde tem uma política pública por trás, né? Por exemplo, quem aqui lembra de como era lá atrás, ali na frente da Fundação Hospitalar, em que a pessoa, para conseguir uma consulta médica, ela passava dias ali na frente, na fila, né, pegando sol e chuva, ficando exposto a agravos, como por exemplo a criminalidade, para conseguir uma vaga. Hoje não é mais necessário, né? Teve uma política ali no processo de humanização, em que você recebe o encaminhamento, vai na sala 10 das unidades, e eles fazem ali um cadastramento, marcam uma consulta para você e você sai de casa com dia e hora, consultinha ali marcada, agendamento de exames também. Então hoje a gente tem esse sistema para fazer essa organização, o que facilitou demais, porque as pessoas não precisam mais tentar a sorte nesses ambientes, porque é tudo hoje organizado. Uma outra política pública, né? A política de atenção primária à saúde, que estabeleceu o módulo de saúde, o posto de saúde, depois aí chegou as URAPs,
né? Depois chegaram as UPAs e agora as policlínicas, né? Que é muito interessante aqui a nível estadual e também a nível nacional. Então, tudo que envolve SUS, né? A gente viu agora na última disciplina de História da Enfermagem, que a própria Constituição, né? Ela surge ali com o movimento de integração do SUS e da enfermagem, né? Então, tudo que envolve enfermagem, tudo que envolve saúde, tem envolto por trás políticas públicas de prestação de atenção primária, secundária e terciária à população, né? Então, a gente já observa aí que tem uma inter-relação com absolutamente tudo. Por exemplo, um indivíduo que mora numa área de risco, né? Ele não tem ali uma saúde sociocultural. Um indivíduo que precisa de um repasse do governo federal para que ele possa sustentar sua família. Então, ele não tem, né, ali uma saúde física, biológica, psicológica, cultural, econômica, ambiental, tudo isso é observado. Então, quando o nosso corpo, de alguma forma, ele é ameaçado, né, sofre alguma lesão, ou ali tem alguma resposta, alguma alteração que é funcional do nosso organismo, que faz ali a parte da estrutura, essa alteração ela pode ser adaptativa e vai revelar ali um efeito positivo, que é quando o meu corpo ele entra em contato com um vírus, uma bactéria, um micro-organismo, um agravo, e ele reage muito bem, porque ele consegue ali combater, né, esse agravo, esse agente causador de patógenos e patologias, e ele consegue vencer ali através do meu sistema imunológico. Ou também pode acontecer uma má adaptação, que é quando ele me traz um efeito negativo e a doença ela segue ali o seu curso natural. Ou seja, o meu mecanismo de defesa ali, né? Ele não conseguiu inibir essa diferença, né? Da adaptação para não adaptação. E isso eu chamo de saúde e doença. Saudável fisicamente eu estou quando meu corpo consegue combater, né, os agentes de agravo. E doente eu estou quando a doença se instala dentro deste organismo. E a doença pode ser de ordem física, psíquica, emocional, estrutural, socioeconômica e espiritual também. Eu deixei para vocês aqui o que é saúde, né? Não é apenas a ausência da doença, mas é um bem-estar completo, físico, mental e espiritual, segundo a Organização Mundial de Saúde. O que é a doença? É uma perturbação da saúde ou um distúrbio na homeostasia. Tá aqui, ó, hemostasia, desculpa. A hemostasia é um perfeito equilíbrio aqui, ó, entre o meio interno do meu organismo, né, o meio interno do meu organismo, e o agente agressor, que é aquele que traz a doença. E aí o meu próprio organismo, ele desencadeia ali uma série de reações para combater essa alteração. Então, hemostasia é equilíbrio das minhas funções orgânicas no combate às patologias. E aí, na clínica médica, vocês vão ouvir muito falar assim, nós trabalhamos com o paciente uma abordagem holística. Né? Temos que ter ali uma visão holística do nosso paciente para que nós possamos integrar o nosso plano de assistência. Né? E o que é essa abordagem holística? Aí eu deixei aqui para vocês na apostila a raiz da palavra, né? O que ela significa para que a gente possa entender um pouquinho mais a fundo. Então aqui, ó. O conceito de holístico, ele é filosófico, porque ele está associado ali a uma totalidade, uma integralidade, que também faz parte ali de um dos princípios do SUS, né? Que é abordar o paciente como um todo. Daí o termo vem do grego que significa holos, significa tudo inteiro, conjunto, de forma que nós nos apoiamos nessa teoria da compreensão do integral, a integralidade do nosso paciente, ou seja, todas as necessidades deles, sem a intenção de fragmentá-lo, transformando apenas em uma doença. Não é a ferida do João, é o seu João que nesse momento porta uma lesão por pressão, mas o seu João continua sendo aquela pessoa que deve ter acesso a rede de esgoto, é aquele paciente que continua sendo,
né, por mais que ele faça o curativo no centro de referência, ele continua pertencendo à comunidade, então ele pode ter acesso ao serviço também no postinho de saúde. Isso vocês vão perceber muito. O paciente, por exemplo, ele tem câncer. E aí aqui no estado nós temos um hospital, né, específico para tratar pacientes oncológicos. Só que esse paciente oncológico, ele continua sendo aquele paciente que tem a hipertensão, que tem a diabetes, que gripa, ele está gripado, ele só precisa, né, de uma consulta com o clínico geral. E aí quando ele chega lá na unidade básica, ele é encaminhado para a emergência do Hospital do Câncer, porque ele é um paciente oncológico, então ele tem que ser atendido lá. Mas espera aí, com o câncer está tudo bem, ele está fazendo tratamento, né? Não é ali nenhuma emergência oncológica. Esse paciente continua sendo ele mesmo. Uma vez a gente recebeu um paciente que ele caiu de moto, ele era um paciente oncológico, ele caiu de moto na rua e ele quebrou a perna. Não levaram ele para o hospital de urgência e emergência, levaram ele para emergência do NACOM. É incoerente, né? Uma vez que aquela emergência ela está preparada para atender pacientes em condições de intercorrência de quimioterapia e radioterapia. Então, nós temos que ter essa compreensão. O paciente continua, né, pertencendo à rede e não a um local específico. Então, dependendo do que ele precisa, a gente consegue resolver nas outras unidades, ok? Então, aqui, diante desse conceito que eu apresentei para vocês, nós temos aqui um grande desafio para a enfermagem, porque nós precisamos reconhecer as diferenças individuais de cada paciente ou cliente, né? Vai depender de como você gosta de aplicar esse termo. Então, para a gente atender ele de forma individual, nós temos que fazer uma anamnese, entender esse paciente, né, como um todo. Então, não adianta só o paciente chegou lá para tomar uma medicação e aí eu não faço ali uma entrevista prévia com esse paciente, tentando entender quem ele é e o que aconteceu, para que eu possa ali desenvolver uma prestação de assistência com maior assertividade. Então, aqui, muitas vezes a gente escuta falar que nós devemos cuidar do paciente como se ele fosse um filho nosso, né? Porém, essa relação, que é poderosa, não reflete nenhum tipo de parceria, tá? E da forma que foi proposto. Por quê? Né? Às vezes, nós podemos tratar de forma desigual ou podemos superproteger, podemos tratar com uma questão de superioridade ou até mesmo com descaso. Então, essa intenção, né, da maternidade com a enfermagem, ela não casa. Então, a gente tem que prestar atenção aí da forma como nós tratamos os nossos pacientes. Tem outra forma de abordagem aqui, que devemos cuidar do paciente como nós gostaríamos de ser tratados. Isso aqui é uma questão da empatia. Então, isso pode ser muito bom, mas também pode ser desastroso, porque aqui, vai depender do grau de autoestima do cuidador. Imagina uma pessoa que tem baixa autoestima, né? Então, assim, como ela gostaria de ser tratada. E aí, ela vai transferir isso para o paciente. Então, aqui, o mais interessante de tudo é entender que o paciente de maneira, né, atender o paciente de maneira que ele mesmo gostaria de ser tratado. E para isso o profissional ele tem que conhecer aqui as necessidades de cada indivíduo e deve ter também a sensibilidade para atendê-lo de uma forma respeitosa e principalmente de uma forma ética, né? Lá na disciplina de ética nós observamos ali os conceitos, né, da bioética e dos conceitos que ela está ali embasada. E ela fala o seguinte, tem um parâmetro ali da bioética em que ela disse que nós devemos observar, né, o paciente e entender quais eram as suas necessidades, expor para ele o tratamento que ele seria exposto, né, e ali o procedimento que nós estaremos realizando com ele, mas que ele tem o direito de se negar à exposição, né, como, por exemplo, ele tem o direito à autonomia e nós, enquanto enfermagem, devemos respeitar esse direito do nosso paciente, né? O que leva ali a gente a uma série de dificuldades, porque por vezes nós colocamos a nossa intenção ou a nossa compreensão, né, de acordo com o nosso ponto de vista, para com a nossa prestação de serviço com o paciente. E aí lá, na época, nós abordamos vários casos, trabalhamos a questão do aborto,
Trabalhamos a questão da doação de sangue para pacientes que tinham ali administração de sangue para pacientes que são testemunhas de Jeová. Observamos também ali a questão da doação de órgãos, né? Observamos ali a questão do direito do paciente de escolha, caso aquele tratamento traga algum malefício para o seu organismo. Então, aqui, nessa questão ética, a gente vai estar sempre norteando, né, a questão ali da escolha do nosso paciente. Então, ele tem direito sobre o corpo dele e sobre as suas decisões. Salvo na pediatria, né, que nós também já sabemos quais são os direitos da criança ali e do adolescente. E aí eu gostaria de deixar aqui para vocês, né, quais são as competências do técnico de enfermagem quando nós trabalhamos com a clínica médica. Então, as principais funções do técnico de enfermagem é no preparo, na administração dos medicamentos, sempre conforme a prescrição médica, e após a administração, você deve realizar a monitorização de todos os resultados e todas as repercussões orgânicas. Nisso, nós trabalhamos bem na disciplina de farmacologia, né? Quando você administra, você tem que ficar até o final da administração e observar quais são os resultados, sejam eles positivos ou negativos, uma vez que nós já sabemos que o paciente ele pode apresentar alguma reação alérgica ou até mesmo uma reação adversa que não é esperada. E nem sempre o paciente sabe que ele tem alergia até ele ser submetido àquele tratamento, porque existem medicações que o paciente nunca tomou. E aí, na primeira vez que ele vai tomar, não tem como ele saber se ele é alérgico ou não. Então, é necessário que a enfermagem faça um monitoramento, verifique ali a repercussão orgânica, né, que aquela medicação trouxe, como, por exemplo, o paciente chegou com um pico hipertensivo lá na unidade, com a pressão elevada, e você fez uma medicação antihipertensiva. Então, você tem que observar qual foi a repercussão dessa medicação, né? O paciente apresentou ali diurese, o paciente baixou os níveis pressóricos na primeira meia hora após a administração, tudo isso tem que ser observado. O paciente chegou na unidade com hipoglicemia, né? Com a glicose baixa na corrente sanguínea, e você administrou glicose nesse paciente. Você verificou meia hora depois se os níveis da glicose ele estava estável na corrente sanguínea já? Se o paciente já havia melhorado daquele quadro inicial quando ele chegou na unidade? Ou o paciente estava com febre, né? Você verificou a pressão arterial, ele foi avaliado e foi prescrito uma medicação, você administrou o medicamento antipirético nele e você verificou a temperatura depois de meia hora após a administração. Então, tudo isso a gente tem que estar ali sempre observando. Após administrar uma medicação, nós esperamos uma finalidade dentro do organismo após o processo de farmacodinâmica e farmacocinética. Então, você deve mensurar. A mesma coisa, o paciente, nós trabalhamos lá, né? O paciente, ele é hipertenso. Só que antes de você administrar aquela medicação, né, você deve verificar a pressão arterial, porque digamos que hoje ele está com a pressão dele normal. E aí você administra a medicação, esse paciente pode fazer ali uma hipotensão. Então, de acordo aí com as aulas que a gente já vem tendo ao longo dos meses, já tem como você ter ali uma compreensão. E nós vamos avaliar esse conhecimento de vocês ali numa atividade que eu separei. Então, aqui, o técnico de enfermagem também deve realizar a avaliação do curativo de acordo com a legislação vigente, tá? A legislação vigente, ela muda de uma instituição para outra. O que acontece? Com a formação ali do POP, né, que é o Protocolo Operacional Padrão, toda unidade ela estabelece as suas regras. Então, quando você chega numa unidade, cabe a você, profissional, fazer ali a leitura do POP e tentar se inserir de forma mais adequada à rotina daquela unidade para a troca de curativos. Cabe ao profissional, né, técnico de enfermagem, saber utilizar de maneira adequada os EPIs. E para isso vocês tiveram uma disciplina, né, que ensina ali a ordem de utilização do EPI, tanto para colocar quanto para retirar.
técnico de enfermagem também deve conhecer os sinais vitais, conhecer os sinais e sintomas que indiquem algum distúrbio clínico e avaliar sua gravidade. Como, professora? Lembra da disciplina de ações básicas em que vocês aprenderam os valores de referência? Então, quando você verifica uma pressão arterial e você encontra o valor 15 por 100 para uma pressão arterial, você encontrou ali 150 na sistólica e 100 na diastólica. Então, a pressão está 150 por 100 milímetros de mercúrio. Você tem condições de reconhecer que esse valor está alto porque você tem ali o valor de referência. Ou, quando você verifica a temperatura do paciente, você encontra ali um 39,5. Você tem condições de saber que esse paciente está em pico pirético, né? Que a temperatura corporal dele está acima do parâmetro de normalidade. Quando você verifica o destro, né? Faz ali o teste do nível de açúcar no sangue desse paciente, você encontra valores acima de 70 mg por decilitro até 100, está dentro do parâmetro de normalidade. Aí você encontrou ali os 150 e esse paciente é diabético, faz uso de insulina. Você verifica no esquema dele quantas unidades de insulina internacional ele vai precisar para estabelecer ali o nível de normalidade dentro do organismo. Ou o contrário, você encontra o paciente, verifica o destro e viu que está abaixo de 70. E você sabe que você tem que administrar uma medicação para que esse nível de glicose, de açúcar no sangue, chegue dentro do nível do parâmetro de normalidade. Então, uma vez você sabendo o que é normal, você consegue identificar qual é o distúrbio clínico, ou seja, o que está anormal. E a partir daí você vai avaliar a gravidade. Digamos que você encontra ali um destro, né, de 40 mg por decilitro. Está muito baixo e isso é grave, o paciente pode evoluir para óbito a qualquer momento. Você encontra ali uma temperatura de 40 graus Celsius, você sabe que a qualquer momento o paciente pode evoluir ali para uma convulsão. Então, você já tem condições, a partir dos parâmetros de normalidade, de conseguir identificar um distúrbio clínico no seu paciente e avaliar a gravidade, solicitar imediatamente a avaliação da enfermagem e a avaliação médica, tá? Você pode simplesmente pular a hierarquia e ir direto ao médico, porque às vezes você não consegue encontrar o enfermeiro para que o enfermeiro vá até o médico, isso você perde tempo. Então ali a ideia, né, não é desrespeitar a hierarquia, a ideia é resolver o problema e resolutividade é um dos princípios do SUS. E você, enquanto técnico, você tem poder para isso, uma vez que você faz parte da equipe multidisciplinar. Então, aqui, o técnico de enfermagem também auxilia na preparação do corpo pós-morte, tá? Verifica os sinais vitais e as condições gerais do nosso paciente e segue a prescrição médica e também a prescrição de enfermagem. Então, essas são as atribuições do técnico na clínica médica. Professora, tem uma enfermaria só de clínica médica? Sim, tem. A enfermaria da clínica médica ela funciona da seguinte maneira. O paciente que fica internado lá, ele fica internado para investigação, até fechar o diagnóstico. Vamos pegar aqui como exemplo um hospital grande, que é o Hospital das Clínicas, né? Lá no Hospital das Clínicas, ele é dividido em 4 enfermarias. A enfermaria A fica com o paciente oncológico e o paciente de cirurgia ortopédica e ginecológica. A enfermaria B fica com os pacientes da infectologia. Todas as doenças infecto-contagiosas, os pacientes são internados na enfermaria B. Na enfermaria C, são os pacientes da ala cirúrgica, que essas cirurgias não são nem ortopédica, nem ginecológica. Então, é a cirurgia geral. A enfermaria D é a enfermaria da clínica médica. O que acontece nessa enfermaria? Lá ficam todos os pacientes que estão investigando ainda um diagnóstico, né? Então, o paciente não tem diagnóstico fechado. Ele tem ali sinais e sintomas, né? E quando ele chega até a equipe médica tem que fechar um diagnóstico para ele. Então, é uma enfermaria geralmente de investigação. E algumas vezes o paciente está internado nessa enfermaria apenas
para realizar alguns exames que, uma vez ele estando internado, esses exames são mais rápidos. Então, nessa enfermaria, você encontra absolutamente tudo. Você encontra o paciente com doenças no sistema circulatório, no sistema endócrino, no sistema respiratório, no sistema digestório, no sistema neurológico, no sistema tegumentar, no sistema esquelético. Então, você encontra diversas patologias. Então, aqui nessa disciplina, a gente tem que passar por todas as principais, ok? As principais patologias de cada sistema, para que quando você chegue numa unidade, você já tenha uma noção de quais são os cuidados e intervenções que você pode aplicar para esse paciente e ele consiga se restabelecer de uma maneira mais rápida, né, ali frente à patologia que ele está enfrentando. Então, a gente coloca intervenções de enfermagem específicas para cada caso. Esse, né, é o ponto fundamental aqui do curso técnico de enfermagem. Uma vez que você já passou por algumas disciplinas que são específicas da grade, como, por exemplo, anatomia, aí depois você veio para farmacologia, né? Primeiro você entendeu ali todas as estruturas, todos os sistemas e o nome de todos os órgãos e principais ossos e músculos, né? E aí na fisiologia você entende como cada um desses funciona para o perfeito equilíbrio das funções orgânicas. Aí você foi para a farmacologia, você entendeu qual é a ação da medicação quando entra em contato com a corrente sanguínea, né? E essa entrada pode ser por via oral, ocular, otológica, né? Que é pelo ouvido, vaginal, retal, endovenosa, né? Subcutânea, tópica, que é em cima da pele, e aí você entendeu como é que os receptores fazem ali a segregação e a distribuição dentro do nosso organismo, e depois como é que o organismo faz para eliminar. Aí nós viemos com a disciplina de ações básicas, né? Lá em ações básicas você começou a entender os parâmetros de normalidade, quando é que o corpo está funcionando de maneira normal e equilibrada e quando ele não está funcionando de maneira normal e equilibrada. E agora na disciplina de clínica médica a gente vai entender a abordagem das patologias, né? Onde é que ela altera ali uma função orgânica, tirando a hemostasia, que é o processo ali de perfeito equilíbrio. Então, ela causa um distúrbio desse equilíbrio, né? Trazendo aí sinais e sintomas de patologias, né? E essas patologias podem ser de ordem diversa. Então, esse é o princípio dessa disciplina e eu espero, né, que nós tenhamos sucesso, assim como nós estamos tendo ao longo dessa caminhada. Durante a disciplina de saúde da criança, vocês perceberam, né, que as aulas mudaram um pouquinho. Mudou ali o nível de prova, né? Alguns alunos ali que estavam acostumados a tirar 10 perceberam, né, que a nota baixou um pouquinho. E a intenção é elevar o nível dessa turma, né? Uma vez que vocês já estão aí numa caminhada interessante e vocês já têm condições para isso. Então, eu separei aqui para vocês uma atividade diferente, tá? Uma atividade que exige um pouquinho mais de habilidade. Vou deixar logo aqui para vocês hoje, tá? Para que vocês tenham mais tempo. Então, vamos lá. A primeira atividade complementar de vocês, tá? Vocês devem entregá-la para mim até o dia 7/6, ou seja, segunda-feira que vem. E a atividade será em grupo. Como vocês vão dividir o grupo, aí fica a critério de vocês. Se vocês não conseguirem entrar num acordo, eu divido por ordem alfabética, tá? É só me avisar que eu divido aqui. Essa atividade vai ser em grupo. Entendam que esse grupo não precisa se reunir presencialmente, uma vez que estamos enfrentando uma pandemia. É grupo de 5 alunos. Vocês vão produzir um pulmão artificial, tá? Tem como usar aí garrafa PET e bexiga. É só procurar aí na internet que você consegue encontrar. É super fácil, o material é acessível e barato, então não vai aí trazer nenhuma complicação para ninguém. Então, os 5 alunos vão produzir, né? Vão se reunir aí online
para tentar fazer esse pulmão artificial. E esse pulmão artificial vai ficar com um aluno, e esse um aluno vai produzir um vídeo explicando todo o ciclo do processo de respiração, tá? O ar entrando ali pelo nariz, por onde que ele vai passar, as estruturas e o processo de troca gasosa. Então, é isso que eu quero, explicar ali toda a ciclagem pulmonar. Esse vídeo ele tem que ter no máximo 5 minutos. É algo muito simples, muito sucinto, tá? E ele tem que ser um tamanho ali reduzido para que você possa me encaminhar ele via WhatsApp. Ele deve ser entregue no dia 7/6, entre 8 da manhã até as 18 horas da tarde. Ele deve ser enviado via WhatsApp e ele deve ser gravado na dimensão 16:9 ou ali no formato full, tá? E a tela tem que estar na horizontal. E você, aluno que vai expor esse trabalho, você vai estar de branco, tá? Com o jaleco da instituição. Então, você vai fazer essa gravação e vai me encaminhar, tá? E esse trabalho vai ficar arquivado. Ele vale 1 e-mail, ok? Se você não me encaminhar esse trabalho até o dia 7, automaticamente você fica sem essa primeira nota. Dia 6, na sexta-feira, tá? Dia 4, na sexta-feira, não haverá encontro na plataforma para que vocês possam realizar a gravação desse vídeo. E como nós combinamos, né, anteriormente, o vídeo, todas as atividades têm que ser entregues no prazo que foi destinado. Por exemplo, esse trabalho aqui eu estou pedindo no dia 7/6. Então, você não vai encaminhar dia 5, você não vai encaminhar dia 6, você não vai encaminhar dia 4. Você vai encaminhar esse trabalho no dia 7, tá bem? E deixei aqui para vocês também o segundo trabalho. Vocês vão ter um pouquinho mais de tempo. Aqui eu deixei para vocês um estudo de caso, tá? Aqui, ó, descrevi um caso para vocês. LRP, sexo masculino, 25 anos, portador de hemofilia e diabetes do tipo 1. Faz uso de insulina NPH 30 unidades 2 vezes ao dia. Deu entrada na unidade relatando dor abdominal de forte intensidade, cefaleia, náusea, tremores e vômito. Ao exame físico, ele apresenta aqui a pressão arterial 140/80, o destro dele está 56 miligramas, a frequência cardíaca 66, a frequência respiratória 22 e a temperatura dele está em 38,6. Depois da avaliação médica, né, foi solicitado para ele exame laboratorial e algumas medicações. Na prescrição inclui dipirona 1 grama para ser aplicado via intramuscular, Plasil 20 mg, mais 18 ml de água para injeção, soro fisiológico 500 ml para ser infundido em 8 horas. E o paciente será avaliado após o resultado dos exames. Você é o técnico de enfermagem que está responsável por esse paciente e com os seus conhecimentos que você adquiriu aqui durante a graduação no curso técnico em enfermagem, você vai descrever qual é a assistência que você vai prestar para esse paciente. Então, você vai ali estabelecer um plano de cuidado para ele. E você vai descrever essa assistência, né? Qual é a conduta que você vai tomar? Então, vamos lá. O paciente, você descobriu que ele estava, né, com o parâmetro ali da temperatura alterado, estava com o destro alterado. Então, tudo que você encontrou ali de alteração ou de normalidade, você vai colocar ali no seu plano de cuidado, né? E aí você tem que resolver os sintomas, tá, que foram apresentados pelo paciente frente à abordagem, né, da prescrição médica. Só que eu gostaria que você observasse todos os parâmetros de normalidade, que você entendesse que você faz parte de uma equipe multidisciplinar e que você tem conhecimento técnico para resolver possíveis problemas que foram encontrados na prescrição. Isso, se caso você tenha encontrado ali algum inconveniente na prescrição, né? Algo que você não está de acordo, e aí você vai dizer por quê. E aí você vai elaborar um passo a passo para a sua assistência, resolvendo os problemas em ordem de prioridade. O que está mais emergente nesse paciente? O que se eu não resolver agora, né, esse paciente pode piorar aqui e pode até evoluir para óbito. Então, tudo isso aqui você vai ter que observar. Então, você vai colocar lá no seu plano de cuidado. O paciente, de acordo lá com as informações que você tem, o paciente está com febre. Aí você vai colocar lá no tudo que você observou ali de agravo. Aí depois você vai colocar primeiro isso, depois isso, depois isso, depois isso. Tá? E aqui, ó,
para que depois disso a gente observe aqui, ó, os possíveis danos que foram minimizados por você enquanto profissional. Essa atividade vai ser entregue no dia 14, tá? Dia 14/6 e vai valer ali 1,5 ponto para fechar os 3 pontos da disciplina. Então, essas são as 2 atividades, ok? Aí, na próxima aula, nós vamos entrar aqui com as principais afecções do sistema circulatório. Por hoje é só, tá? Desejo a todos um ótimo dia.